Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia na perseverança, segundo a sabedoria do alto, da qual Deus concede liberadamente para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ali do versículo 21 e diante, Jesus se alegra bastante ao saber que Deus revelou ao Filho, assim como o Filho revela o Pai, e ambos revelam a quem o quer. Ele alegrou-se por o Senhor ter ocultado dos inteligentes e sábios e revelar às crianças. Aqueles que começam com um alimento puro espiritual, quando se nasce, nova criatura e ele conhece a intenção do coração, que usa essa sabedoria para aquilo do qual é a incumbência, que é para os pecadores venham se arrepender e alcançar vida com abundância e a vida vindoura. Aquele que alcança para si, ele compartilha para com aqueles que assim querem. Da onde nos ensina também: não desperdiceis as vossas pérolas com que é aquilo que é sagrado, com os porcos, e nem tão pouco com os cães, antes que eles vos mordam e despedacem as vossas pérolas. Jesus nos ensina a anunciar o Evangelho para aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, que têm interesse. Assim como ele revela a quem o quer, assim também aquele que anuncia em espírito e em verdade, aquele que ouve essas verdades, é revelado para aqueles que estão com interesse, do qual o Senhor sonda o intento da mente e do coração. Porque os inteligentes e sábios, aqueles que usam a piedade como fonte de lucro, aquele que usa essa sabedoria para aquilo que é mundano, para interesse próprio, o Senhor coloca o véu e estão novamente segundo a lei, aonde a lei mata, o espírito vivifica. Estão com o espírito de entorpecimento, aonde creem em suas próprias sabedoria, tropeçam nas suas próprias sabedorias para receberem o seu galardão segundo a sua própria maledicência, aonde o salário do pecado é a morte. Por isso a lei mata. Se retrocede ao poder da serpente, do qual a palavra diz que iriam operar por um tempo por sinais ilusórios, que não é ser de admirar que a própria serpente se disfarça de anjo de luz. Assim agem os seus conservos, da onde chegou-se o tempo de ira e de indignação, onde a porta lhes foi fechada do ministério da iniquidade. Pedem e não recebem, porque a palavra diz que eles iriam operar sinais ilusórios, aonde se até mesmo os escolhidos não ficassem firmes no discernimento, aonde se alcança sai do leite puro espiritual para um alimento sólido, aonde se alcança o discernimento, aonde se discerne os espíritos. Mas nós não somos dos que retrocedemos, e por isso não temos mais o véu e temos acesso ao grande sacerdote, profeta, promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, do qual nós temos acesso e falamos face a face com o Filho do Homem, que nos testifica entre aqueles que perseveram como aqueles que estão reprovados,
E o Senhor, como já nos disse, as sepulturas estão abertas, porque aquele que cava a sepultura para o seu próximo cai em sua própria cova, assim como a forca. Lembrai-vos ali de Mardoqueu, é o que aconteceu com seu oponente, caiu na sua própria forca juntamente com aqueles que perseveraram segundo na maledicência da qual o Senhor detesta. Olhos altivos, boca que profere mentiras, um coração que maquina a maldade a todo tempo, pés que são ligeiros aos caminhos tortuosos que levam à devassidão, a testemunha mentirosa, a testemunha falsa, falso depoente, assim como aquilo que ele abomina aqueles que semeiam contendas entre irmãos. Irmãos porque são irmãos em Adão, mas não são filhos por adoção, porque a única forma é através do irmão Cristo Jesus. E ele já os rejeitou, por isso não os revela, por isso são do mundo, o mundo os ouve, a qual a palavra diz, vós falam do mundo, por isso o mundo os ouve e os compreende. São obreiros da carne, aquele que é carnal e não se compreende aquilo que é espiritual. Assim como Nicodemos, quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, e ele dizia, como pode eu nascer de novo sendo velho, por acaso entrar no ventre da minha mãe? Não há compreensão, eles são carnais, não se discerne aquilo que é espiritual. Por isso estão reprovados, estão com doutrinas meramente humanas, impossíveis de justificar, da qual a palavra diz, se vossa justiça não sobressair a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma herdarás o reino dos céus. Por isso, em mais um dia nós perseveramos segundo aquele que é do alto, aquele que nos revela, que já não nos chama de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas nos chama de amigo, porque tem nos compartilhado tudo aquilo que nós sabemos, assim como ele, o Pai o revelou, ele nos revela a perfeita e agradável vontade de nossas vidas. Aonde ele dizia, vós sois aqueles que eu vos revelo coisas que os reis, bem como os profetas anteriormente, porque de agora em diante não há profetas, há aqueles que falam em espírito e em verdade, aquele que tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz, porque não haverá mais mestre entre vós. Assim como ele dizia, eles desejaram ter a revelação da qual vós tenhais, mas eles não têm. Assim como nos tempos onde ele disse, não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Ele ali falava com eles, mas o entendimento foi concedido aos 11, e aquele que ele já sabia que havia de o trair, porque ele foi traído, mas não enganado, porque ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, assim como contempla todos aqueles traidores que acham que se enganaram foi alguns homens, no sentido de ser humano, do qual aproveitaram das suas fraquezas e se julgam sábios, mas agora serão julgados pela sua própria falta de sabedoria, porque segundo as suas imundícias e atitudes que recaem sobre as suas moleiras. E o Senhor está lá do alto a rir daqueles, porque aquele que zomba e insulta aqueles que anunciam pelo Espírito da graça, pela mesma zombaria que zombaram, porque foram advertidos e zombavam
daqueles que anunciam em espírito e em verdade, até que não haja mais remédio. E por isso aquele que zombava agora é motivo de zombaria. Assim como Jesus já dizia ali sobre aqueles que perseveraram com tradições meramente humanas, os judeus que a cada vez se afastavam mais ainda de Deus, que seria um motivo, objeto de zombaria para todo mundo, assim como a Babilônia, aquela que é idólatra, aquela que eles seguem causando ciúmes em Deus, são motivos de zombaria, de chacota para o mundo todo. Assim como aqueles que dizem que são judeus e não são, são da sinagoga de Satanás, viram objetos de zombaria, porque aquilo que eles praticaram de vitupério, agora atualmente eles são o próprio objeto de zombaria. E aqueles que anunciam em espírito e em verdade, continua orando. A palavra diz que aqueles do qual nós temos discernimento, para estes que blasfemaram, falaram contra o Filho do Homem, a estes nem oreis, ainda que oreis não vos ouvireis. Nós oramos para os pecadores que têm interesse, que têm em receber a palavra com alegria, que quer se arrepender. Não desperdiçamos nossas pérolas com os cães, nem tampouco os porcos, mas na verdade estamos como Jesus nos ensina, mandando os espíritos imundos estão na manada de porcos, e cabe a nós fazer com que eles precipitem por o mar, aonde está destinado o seu lugar. E assim nós procedemos em mais um dia, porque a nossa luta é contra os principados e potestades, juntamente com os seus conservos, que já está destinado o seu lugar segundo as suas próprias maledicências. Mas para aqueles que perseveram buscando a infinita misericórdia e benignidade dia após dia, assim nós perseveramos aonde a unidade da fé, aquela que é interligada uns aos outros, somos como pedras vivas espirituais, edifício do Deus Altíssimo, através do Filho amado, onde isso nos é imputado como justiça. E assim perseveramos em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite, Cristo Jesus, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, fez grandes sinais poderosos naquela época no Monte de Sião, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições, segundo a sua ascensão, e nos enviou, e ele vive em nós, não somos nós que vivemos e perseveramos dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.